olha só, pessoal, vocês devem estar pensando, Marcão, mas os jogadores, o nome dos jogadores vazaram ontem, e tu vai falar novamente desses jogadores que o Inter quer contratar, que o Inter está no mercado para buscar? Sim. Porque eu tenho algumas questões importantes para anexar no que foi dito, né? Para corroborar o que foi dito ontem por alguns colegas e também na minha live ontem à noite com o Juliano Machado. Tá? O Internacional está atrás de jogadores, pessoal, e por isso que eu falei que é uma mudança muito aguardada pelo torcedor, tá? Jogadores mais jovens. E essa mudança precisa ser feita realmente. O Inter precisa rejuvenescer o seu time, que é um time de veteranos, composto por muitos veteranos, né? E o interesse nesses dois jogadores que eu vou falar hoje demonstra que, pelo menos, são jogadores um pouco mais novos, tá? Por exemplo, né, se a gente for falar aqui do jogador lá do Argentinos Júniors, o volante meio-campista Alan Rodrigues. Ele não é bem volante, é um segundo homem de meio-campo, tá? Esse tem 25 anos. 25 anos. Se a gente for comparar com os veteranos aí, 32, 33, 37, né? Diferente. E o jogador do Tajeres, que é o outro volante, que é o camisa 5, né? O Juan Portilla, tem 26. Tá? Então são jogadores mais jovens dos que estão jogando aí. Então o Inter precisa rejuvenescer o seu elenco. E a especulação em cima desses dois nomes realmente agradaram o torcedor. A questão toda é questão financeira. E agora eu vou trazer aqui algumas informações complementares sobre esses dois nomes, tá? Eu vou começar falando sobre o Alan Rodrigues, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre o volante de seleção que o presidente confirmou, né? O Alan Rodrigues é um jogador do Argentinos Júniors, tá? Que está sendo cobiçado por vários clubes, tá? Como eu falei, ele tem 25 anos, desculpa, tá? O Inter apresentou uma proposta de 4 milhões de dólares. Algo na casa de 21,8 milhões de reais. A informação é do colega Luiz César, César Luiz Merlo, desculpa, César Luiz Merlo, um cara muito bem informado de futebol sul-americano, tá? O presidente do Argentinos Júniors não teria aceitado essa primeira proposta, né, por 80% dos direitos econômicos do jogador, tá? Ele é um cara que tem 17 jogos nessa temporada, com 2 gols marcados e 3 assistências para os companheiros. Então é um jogador que está bem, digamos assim, está sendo muito bem visto na Argentina e tem outros clubes interessados. Até se falou aí que clubes brasileiros também estão atrás desse jogador. Então esse nome, o Inter já fez uma proposta oficial por ele. Nesse primeiro momento o Argentinos Júnior diz, não, esse não, por esse valor não vai, tá? O que eu consegui de informação complementar é que o Inter entende que contratando esse jogador, ele pode atuar inclusive na do Tabata. Ele é segundo homem de meio campo, mas ele cai muito pela direita. Então ali onde joga o Tabata, o Carboneiro e tal, ele poderia sim jogar ali pro terceiro homem, ali naquela linha de 3 pelo lado direito. Então o Inter, mais do que ser só o camisa 8 e tal, ele poderia jogar sim mais pelo lado. O Inter entende isso. Eu pude checar essa informação com uma pessoa lá de dentro, tá? De dentro da direção do Internacional. A gente consegue, conversando inclusive com alguns colegas, comprovar que é isso que o Inter quer. Quer um cara que consiga fazer mais do que uma posição apenas. Então esse cara é um coringa, né? Ele joga ali, pode jogar de 8, pode jogar ali um pouco mais à frente, tá? Um pouquinho mais recuado. Esse é o Alan Rodrigues, tá? Primeiro momento, então, negada a proposta pelo Argentinos Júnior, mas o Inter vai continuar tentando essa informação. E o jogador de seleção que vem para substituir, para substituir o Fernando é o Portilla, né? Juan Portilla, do Tajeres da Argentina. E Portilla deve ser Portilla, né? Porque é espanhol, né? O nome espanhol, então Portilla. Ele é colombiano e ele é jogador de seleção colombiana, tá, gente? Ele tem 26 anos. O Tajeres pagou 2 milhões de dólares para o América de Cali, tá? Ele chegou em 2024, início de 2024, em janeiro. O presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, admitiu a reportagem do Revista Colorada, confirmou que o Inter fez uma investida no jogador, tá? Porém, segundo ele, a proposta não agradou o Tajeres. Além do Inter, o Atlético Mineiro quer esse jogador. Esse jogador, pessoal, ele é considerado uma das grandes
não é joias porque ele já tem 26 anos, mas ele é um dos grandes jogadores do futebol argentino. Tá? Como eu falei, ele volta e meia tá convocado para a seleção colombiana, jogou já com o Borré, especialmente em 2024, né? E é um jogador realmente de muita qualidade. Ele não é aquele volante brucutu. Ele é um cara que realmente sabe marcar, porque ele é volante, né? Mas é um cara também de um bom passe e com certeza de muito bom na bola aérea, né? Então, o Inter vê com muito bons olhos também esse jogador. E este cara sim, é o que o Inter quer para a posição de número 5, para a posição de volante, camisa 5, tá? Este é o cara que o Inter quer. O que acontece? O Tajeres dificulta essa negociação. Sabe que como vão ter outros clubes interessados no Portilha, né, podem chegar com aporte maior de grana e contratá-lo. Ele não revelou o valor que o Inter ofereceu, mas se cogita aí um valor aí na casa de no mínimo 4 milhões, tá? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É um jogador muito interessante, Portilha, né? Se fala muito bem dele lá na Argentina. Os colegas argentinos falam muito bem dele. Eu confesso que eu não conheço muito do jogador, mas ele é muito elogiado e tem muito cartaz lá no futebol argentino e viria para a posição então do Fernando, esse jogador. O que você pensa sobre esses jogadores que eu falei aqui? Vocês acham realmente que eles podem acertar com o Inter? Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Eu acho que muito dificilmente os dois virão. Pelo que eu senti conversando com alguns colegas, tal, com algumas pessoas também, ou é um ou é outro, ou daqui a pouco nenhum vem, pela questão das cifras. Mas o Inter tem interesse nos dois jogadores. O que você pensa sobre esses dois jogadores? O certo, que o Inter quer rejuvenescer o seu elenco. Precisa rejuvenescer especialmente o seu meio-campo, que é o coração do time. Um time de veterano, cansado, não vai a lugar algum. E o Inter sabe disso. E precisa urgentemente mudar esta questão. Qual a sua opinião? Vocês acham que eles podem chegar ao Inter? Ou é muita grana e os times lá, o Tajeres e o Argentino Júnior, não vão negociar com o Inter? Qual a opinião de vocês? Coloque aqui embaixo na caixa de comentários. Por favor, o Inter precisa urgentemente anunciar reforços e contratar gente que venha com qualidade para cá, para ajudar o time nas batalhas aí de Copa do Brasil, Libertadores e também para sair dessa zona incômoda do Brasileirão.